Olá, galera! Nós trabalhamos em sala a respeito da cessão de crédito da assunção da dívida. Dando sequência nas formas de transmissão das obrigações, agora nós entraremos no conteúdo acerca da cessão de contrato. O contrato ele precisa ser entendido por nós como um bem jurídico, que por si só possui valor material, e integra o patrimônio dos contratantes. Nessa perspectiva, ele pode ser objeto de negócio, então você pode negociar o próprio contrato. Esse valor que está incluso no contrato abrange aí um conjunto de atividades, que inclui os direitos e as obrigações dos créditos e dos débitos emergentes da avença entre os contratantes. A cessão do contrato, ou melhor dizendo, conforme a doutrina aborda, a cessão de posições contratuais, que existe aí na transferência da inteira posição ativa e passiva do conjunto de direitos e obrigações que é titular uma pessoa, derivados de um contrato bilateral já ultimado, mas de execução ainda não concluída. O que é isso? Quando você fala em cessão de crédito, você está cedendo para um terceiro apenas o crédito, ou seja, os direitos de uma relação obrigacional. Quando você fala em assunção da dívida, alguém assume nesse polo obrigacional o dever de pagar, de cumprir o ônus de uma obrigação. No caso da cessão de contratos, você transfere para o outro o conjunto de direitos e obrigações que uma pessoa é titular em um contrato. Ou seja, se você tem um contrato de prestação de serviços de transporte e você faz a cessão desse contrato, a pessoa que assume esse contrato ela vai ter a obrigação de pagar e o direito de receber o serviço. No caso, se você tem, vamos supor, uma conta no Netflix, você vai ceder essa conta para outra pessoa. A pessoa vai ter o dever de pagar e o direito de usufruir dos serviços. Então, vai ser o conjunto, o global de atos que a gente fala, que existe em um contrato. Não vai ser só ceder o polo passivo ou o polo ativo, mas ceder todo o conjunto que envolve um contrato. E é importante a gente verificar que esse contrato ele tem que estar ainda sendo executado, A sua execução não pode ter sido concluída, senão perde a razão de se falar em cessão de contrato, ok? Segundo Maria Helena Diniz, a cessão de contrato tem existência jurídica como um negócio jurídico inominado, por decorrer do princípio da autonomia negocial. Então, é possível ceder o contrato com base na autonomia negocial, ou seja, as partes que negociam, que contratam, são autônomas e desde que as suas vontades sejam harmonizadas, e esteja dentro dos parâmetros mínimos do ordenamento jurídico brasileiro, você poderá fazer essa cessão de contrato. Aí, como ela diz, pois desde que os contraentes tenham capacidade, sendo lícito e possível objeto, e não recorrendo à forma proibida legalmente, as partes poderão estipularem o que quiserem, Então, não é vedado a cessão do contrato, desde que cumprindo os requisitos dos parâmetros mínimos de legalidade do ordenamento jurídico. A cessão da posição contratual consiste no negócio jurídico pelo qual um dos outorgantes, em qualquer contrato bilateral ou sinalagmático, transmite a terceiro com o necessário assentimento do outro contraente o conjunto de direitos e obrigações que lhe advém desse contrato. Então, um dos contratantes, eles vão fazer essa cessão, a gente fala que é bilateral sinalagmático, porque tem que ter ônus e direitos para ambas as partes, sinalagmáticos como no caso da compra e venda, em que há para o comprador o direito de receber o bem e o dever de pagar, e para o devedor o direito de receber e o dever de entregar o bem, por isso que é uma relação sinalagmática, ou bilateral, porque há atribuição para ambos os componentes da relação contratual, certo? O que distingue aí, basicamente a cessão da posição contratual da cessão de crédito e da assunção da dívida, como eu já disse para vocês anteriormente, é o fato da transmissão abranger simultaneamente direitos e deveres da prestação, créditos e débitos, Você vai transmitir para outra pessoa todo o global de atos aí que circunda a relação contratual, e não só o dever de pagar ou o direito de receber o crédito, mas todo o conjunto que envolve a relação contratual. Enquanto que a cessão de crédito compreende apenas um direito de crédito e a assunção de dívida é apenas aí o dever de pagar a dívida, de cobrir o débito. Tem grande aplicação nos contratos de cessão de locação, fornecimento, empreitada, financiamento, especialmente no mútuo hipotecário para aquisição da casa própria. Por exemplo, a questão do financiamento habitacional, que a gente sabe que é muito comum, muitas vezes você vende o ágio da casa, quando você vende o ágio de uma casa financiada, você está transmitindo para outra pessoa o direito sobre aquela casa e o dever de
pagar as prestações referente a esse financiamento habitacional. A seção do contrato ou da posição contratual, ela envolve 3 personagens que vocês já estão conhecidos deles lá dentro da seção de crédito, que é o cedente, aquele que transfere sua posição contratual, aquele que cede o contrato, o cessionário, que é o novo aí na relação, o que adquire a posição transmitida ou cedida, e o cedido, né, que é o outro contraente que consente na cessão feita pelo cedente, ok? Então, nós vamos ter 3 pessoas, cedente, cessionário e cedido. A finalidade aí da cessão, que tem natureza contratual, é transferir a terceira inteira posição de um dos contraentes em outro contrato de natureza bilateral, denominado contrato base, né? Então, você vai ter o contrato base, que é o contrato original, e o novo contrato que vai surgir com essa cessão desse que assume, né, ambas as posições dentro desse contrato. É necessário, né, falar, é imprescindível que, para a atuação desse negócio, o consentimento do outro contratante, ou seja, né, do cedido, aquele que realizou o contrato com você, no momento em que você vai ceder esse contrato, ele tem que estar de acordo, ele tem que dar a sua anuência. Isso porque quem contrata tem aí como objetivo não apenas a pessoa do contrato, você não faz um contrato só com A ou só com B. Você faz o contrato porque envolve uma série de fatores. Você faz um contrato com A porque A tem patrimônio suficiente para pagar aquela dívida. Você faz um contrato com A porque A é uma pessoa que possui posição, né, econômica suficiente para saldar essa prestação que ele está adquirindo com você. Então, não dá para a gente falar apenas em modificação do sujeito sem ter o aceite da outra parte, do outro contratante, porque nós sabemos que em uma relação negocial envolve toda a posição econômica que esse sujeito possui. Teorias da natureza jurídica acerca aí da cessão de contratos. O fato de não terem as legislações em geral disciplinado o Instituto da Cessão dos Contratos, ou seja, nós não temos de maneira positivada as leis, artigos específicos sobre cessão de contrato, na doutrina a obrigação de que a transferência da posição contratual era nada mais, nada menos do que um conjunto de cessões de crédito e assunção de dívidas, né, configurando-se a chamada teoria atomística. Então, alguns autores aí, eles vão encontrar, né, dentro dessa posição atomística, explicação do fenômeno com certa mitigação, ou seja, de maneira controvertida, ao entendimento extremo, colocando-se em posição intermediária na teoria da complexidade negocial. Então, recapitulando. Dentro da legislação, como nós falamos apenas na transferência da posição contratual, seja no polo ativo ou no polo passivo, na cessão de crédito, na assunção da dívida, né, era chamada de teoria atomística, porque era a modificação dos polos dentro da relação negocial. Como, né, dentro da posição de cessão do contrato, nós não estamos falando de uma modificação atomística, não é uma modificação apenas de polo, então a doutrina vê isso de uma maneira mitigada, de uma maneira complexa, ambígua. Cria-se uma teoria aí, mediana, né, dentro desse complexo, que vem mediar essa situação de conflito, chamada de teoria da complexidade negocial. Né? Para essa corrente, dita como corrente intermediária, há uma interligação negocial entre as várias seções e assunções, mas não chega a dar autonomia unitária ao Instituto. Então, eles falam o quê? Que dentro da seção do contrato, nós vamos ter aí uma junção, né, de cessão de crédito, assunção da dívida, criando aí o que a parte da doutrina vai chamar de complexidade negocial, porque a cessão é feita, como eu já falei para vocês, na completude dos atos que envolvem o contrato. Porém, né, a gente precisa entender que o Instituto aí, da cessão do contrato tem-se algumas tentativas, né, de se explicar isso teoricamente. E a outra teoria é chamada de teoria unitária, que fala que a cessão de posição contratual de fato possui como objeto a substituição de uma das partes no contrato, a qual objetivamente permanecerá o mesmo. Então, o contrato vai permanecer o mesmo, vai substituir apenas uma das partes do contrato, né? Há uma posição jurídica global que é transferida. Então, transfere, né, como eu disse para vocês, o global de atos do polo passivo para uma pessoa ou do polo ativo para uma pessoa, onde vai junto com eles, né, sendo uma relação bilateral sinalagmática, o conjunto de direitos e deveres. Isso nos faz ficar atentos, né, porque pode conter uma relação contratual
complexo de direitos, de deveres, débitos, créditos, bem como outras situações progressivamente desenvolvidas que forma um todo unitário chamado de contrato. Então, nós vamos ter junção de débitos e créditos, né, mais créditos e débitos, que sendo na relação sinalagmática, que vai dar o conjunto do que a gente chama de direitos e deveres dentro da relação contratual, que é chamado pela doutrina de todo unitário da relação contratual. Então, as características aí da cessão de contrato. A cessão da posição contratual apresenta uma significativa vantagem prática, pois permite que uma pessoa transfira a outra seus créditos e débitos oriundos de uma avença, de uma relação negocial, sem ter de desfazer de comum acordo com o contratante, né, o primeiro negócio, sem ter de convencê-lo a refazer o contrato com o terceiro interessado. Você pega um contrato que já está pronto, que já está, né, e muitas vezes já sendo executado, e você transfere ele para um terceiro da forma como ele está. Não precisa fazer uma nova negociação, desde que tenha o aceite do outro contratante. Como a cessão da posição contratual engloba não só a transmissão de créditos, mas também a transferência de dívidas para uma outra pessoa, por essa razão será indispensável a concordância do cedido para a eficácia do negócio em relação a ela. Lembra que nós já vimos isso, né, a respeito da cessão do crédito ou da cessão do débito, que quando a pessoa, aí no caso, vai assumir esse contrato, esse global de atos, né, relacionado a uma dos polos contratuais, dentro da relação do contrato, ele precisa da concordância do cedido, que é esse, porque o cedente ele vai, digamos que, sair desse contrato, né, e dar lugar para o novo sujeito que vai figurar aí nessa relação. Já o cedido, que é a pessoa que vai permanecer tendo agora uma relação negocial com uma pessoa novata que está figurando esse polo negocial, ele vai ter que concordar que dar anuência para que essa transferência ocorra, pois como nós falamos nos slides anteriores, a pessoa negocia não só com o sujeito, mas negocia também com a situação de fato patrimonial que essa pessoa possui. Então, o contrato base, aí, o que é chamado de transferido, né, o que é cedido, ele há de ter natureza bilateral, isso é, deve gerar obrigações recíprocas, porque se for unilateral, a hipótese será de cessão de crédito ou de débito. Se eu tenho com uma pessoa só um direito de receber um valor, né, se não é uma relação sinalagmática, é uma relação aí de atribuições unilaterais, vai ser uma cessão de crédito. Se é uma atribuição de pagar, né, unilateral, eu tenho que pagar para o outro e eu vou ceder para esse terceiro, o meu dever de pagar vai ser uma assunção de dívida, ou chamada de cessão de débito, como nós já estudamos. Em regra, o campo de atuação da cessão do contrato é o das obrigações de execução diferida e de trato sucessivo, ou seja, aquelas em que, como eu disse para vocês anteriormente, o contrato está sendo executado ou ainda vai ser executado. Não pode o contrato já ter sido executado, porque não tem como você ceder um contrato que já foi executado, né, gente? Isso não tem a menor lógica jurídica. As obrigações de execução instantânea que se exaurem ali no mesmo instante em que nasce, não dão ensejo à cessão da posição contratual, porque nasce o contrato, já faz a cessão, como que você vai, já faz a execução, perdão, não há abertura para a cessão contratual nesses casos. Efeitos entre o cedente e o contraente cedido, né? O cedente é aquele que cede, o cedido é aquele que vai permanecer na relação negocial, porém agora figurando com o novo, né, esse que entra dentro dessa relação. A cessão da posição contratual pode efetuar-se com ou sem liberação do cedente perante o contraente cedido. Em algumas situações, o cedente, né, ele vai ainda continuar tendo vinculações com o cedido, em outras ele vai ser liberado de maneira total aí. Basta o consentimento do contraente cedido quanto à cessão do contrato, sem qualquer ressalva concernentes às obrigações. Então, se o cedido consente com essa cessão, né, não deixando aí nenhuma ressalva, nenhuma situação pendente anterior, o cedente ele vai estar liberado. Se não, né, pode ser aí que tenha sido alguma situação pendente anterior e que ficou para ser resolvida entre os dois ainda. Então, se ocorreu sem qualquer ressalva concernente às obrigações, quer tenha sido manifestado ao tempo da cessão, quer no próprio instrumento do contrato base. A anuência pode, pois, ser externada ao tempo do negócio da cessão, quando o credor, após conhecer a pessoa do cessionário, né, que é esse novo que vai figurar nessa relação negocial, concorda em que ele assuma os direitos e deveres do cedente,
ou previamente em cláusula extracontratual expressa, ou ainda mediante a cláusula ordem. O que é isso? Pode já ter sido colocado de maneira prévia dentro do contrato que ele seria cedido, né, para esse cessionário, ou pode lá já no momento da execução do contrato resolverem que vão fazer essa cessão e esse cedido dá anuência para que ela se realize. Embora o fato não seja comum, né, embora essa cessão de contrato não seja comum e nem seja comum a não permissão ou o dar, né, a permissão, porque essa relação diante de cessão de contratos não é realmente algo comum no nosso dia a dia. Acontece, tem-se práticas negociais que nós conhecemos, porém não é algo, digamos assim, corriqueiros, né? Então, embora o fato não seja comum, pode o contraente cedido dar o seu consentimento à cessão, mas sem liberação do cedente, que é a situação que eu narrei para vocês anteriormente. Ele dá o aceite para a cessão, porém ele ainda vai ficar com alguma vinculação com esse cedente, alguma coisa que ficou pendente. Nesse caso, embora o cessionário assuma a responsabilidade pelas obrigações resultantes do contrato, o cedente continua vinculado ao negócio, não apenas como garantia do seu cumprimento, mas em regra como principal pagador. Então, em alguns casos, né, vai ter essa ressalva sobre o cedente. No direito brasileiro, na falta de texto expresso, o credor ele pode exigir o cumprimento da obrigação do próprio cedente, sem que esse seja lícito, né? Sem que a este seja lícito pleitear que a cobrança se dirija primeiramente ao cessionário. Como nós temos uma ausência de leis expressas sobre o tema, né, há ainda uma rigorosidade no que diz respeito à vinculação daquele que fez a vinculação negocial de maneira originária, que no caso da relação aí nós vamos chamar de cedente. Né? Então, existe uma tendência para que o cedente esteja vinculado nesse contrato enquanto ele ainda não foi cumprido de maneira completa. Sobre a questão dos efeitos entre o cedente e o cessionário. A transferência da posição contratual acarreta aí para o cedente a perda dos créditos, né? Aquele que está cedendo, ele perde aí os créditos, perde as expectativas que lhe eram oferecidas em razão da sua posição contratual, porque ele a cedeu, né? E por outro lado, ele vai ser exonerado dos deveres e das obrigações que eram ali compreendidos na mesma posição contratual. Então, para o cedente, ele perde o crédito e as expectativas que circundavam a sua posição e é exonerado dos deveres e das obrigações também que circundavam a sua posição contratual. No direito brasileiro, né, como essa matéria não tem positivação, não está compreendida na lei, o cedente ele responde na cessão, né, por título oneroso, pela existência da relação contratual cedida e na realizada por título gratuito, se tiver procedido de má-fé, mas não pela solvência do contraente cedido, salvo, nesse caso, a estipulação em contrário expressa ou tácita das partes. Lembra que nós vimos isso lá na seção de crédito, que aquele que cede, ele responsabiliza o quê? Que o crédito existe, mas ele não responsabiliza que o cedido vai pagar o crédito. Vocês lembram disso? Aqui é a mesma situação. O cedente ele responsabiliza pela existência da relação contratual, mas não tem como ele se responsabilizar pela solvência do outro, né, que figura na relação contratual, salvo se ele tiver agido de má fé, que nós sabemos disso já também. Efeitos entre o cessionário, e o contraente cedido. Então, aquele que assume, né, de maneira novata essa relação contratual e aquele que já estava no contrato e que agora vai estar negociando com esse novo sujeito aí que nós chamamos de cessionário. Na seção do contrato, não pode o contraente cedido invocar contra os cessionários meios de defesa que não se fundem na relação contratual cedida. Lembra que nós já vimos isso também, as oposições pessoais, a pessoa não pode, lá na seção de crédito, não pode opor exceções pessoais, nem em razão da pessoa do cessionário, ele só pode falar de coisas referentes à relação contratual, ao que diz respeito à obrigação, né, e aos direitos. Ele não pode utilizar como mecanismo de defesa coisas diversas das que não estejam fundadas na relação contratual cedida, né, coisas alheias, diversas à vinculação contratual. Nessa mesma direção, o cessionário, que é esse novato que assume aí, não pode alegar contra o contraente cedido meios de defesas estranhos à relação contratual, objeto da cessão.
né, incluindo as fundadas no contrato, que serviu de instrumento à cessão. Então, não pode ultrapassar aí o que está previsto no contrato como mecanismo de defesa. A transmissão da posição contratual acarreta a substituição do cedente pelo cessionário na relação contratual com o cedido. Não se transmitem, porém, né, ao cessionário os direitos potestativos de que o cedente seja titular. Então, aí ela vai substituir apenas a relação contratual, né? Os direitos que eram inerentes aí ao cedente, né, titular do negócio, não vai ser transmitido para esse cessionário. Cessão da posição contratual no direito brasileiro. Embora, né, não tenha sido objeto de regulamentação específica, embora nós não tenhamos aí de maneira positivada o assunto, né, o Instituto da Cessão da Posição Contratual pode ser utilizado no direito pátrio como negócio jurídico atípico, pois nós não temos ele tipificado, ele positivado dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, porém, de maneira atípica, realiza-se cessão de contrato. Se a lei admite expressamente a cessão da posição jurídica do locatário e do compromissário comprador, não há razão para que não se reconheça de igual modo a validade da cessão da posição jurídica do fornecedor, do adquirente, do contrato de fornecimento, ou do vendedor, ou do comprador na venda a prazo ou na venda a prestação. Ou seja, nós pegamos algumas permissões que a lei dá dentro de algumas redações contratuais e nós fazemos isso de maneira extensiva para os demais contratos, permitindo então que essa cessão possa ser validada, ok? Situa-se, né, a mencionada figura jurídica aí, chamada por nós anteriormente de atípica, no direito dispositivo das partes, pois advém do princípio da liberdade negocial. Então, as partes, elas podem, né, dentro aí do seu direito dispositivo, ou seja, daquilo que ela pode dispor ou não, fazer uma cessão de contrato, né, dentro da autonomia negocial, da liberdade negocial. É válido todo acordo de vontade celebrado entre partes capazes e que tenham objeto lícito, possível, determinado ou determinável, bem como forma não defesa em lei, conforme está lá na parte geral no que diz respeito aos negócios jurídicos, no artigo 104 do nosso Código Civil de 2002. Então, não há, dentro dos nossos parâmetros de normas supletivas existentes atualmente, impedimento para essa cessão de contrato. Não há de maneira clara, expressa, positivada lá, cessão de contrato dentro do Código Civil, mas de uma maneira extensiva, sendo que há a possibilidade de cessão dos polos, das obrigações, em que há a possibilidade de se fazer modificação de alguns polos em alguns contratos. Nós trazemos uma interpretação extensiva e há permissão, né, para que se possa fazer a cessão dos contratos. Os casos mais comuns de cessão da posição contratual destacado pela doutrina, em que o contrato base é transferido, transmitindo-se ao cessionário, todos os direitos dele decorrentes, embora nem todos configurem cessão pura, são os seguintes, né? Contrato de cessão de locação residencial, né, e não residencial. Lembra que eu comecei a falar isso no terceiro período noturno e eu disse, você, por exemplo, faz uma locação de um imóvel aí na avenida para abrir um comércio, faz um contrato de 10 anos. O seu comércio não dá certo, né? Você pode, por meio de uma cessão contratual, fazer a cessão desse contrato de locação para que outra pessoa assuma aí a obrigação, né, de pagar esse valor dessa locação, que você não fique com essa onerosidade aí, que será bastante, né, dispendiosa para você nesse momento. Os contratos de compromisso de compra e venda, você faz um compromisso de compra e venda, depois você não vai poder honrar esse compromisso de compra e venda, mas você pode ceder ele para alguém que vai assumir nos mesmos moldes em que foi firmado por você. Os contratos de empreitada, de lavra e de fornecimento de minérios, né, alguma situação aí de prestação de serviço ou de fornecer produtos que talvez você não vai conseguir, você pega ali uma empreitada e você não tem material humano, matéria-prima suficiente para cumprir aquela obrigação e você cede isso para uma outra empresa ou fornecer alguma matéria-prima que você não consegue atingir ali o contingente estipulado no contrato, você cede para uma outra empresa que consegue. O contrato de mandato com subestabelecimento sem reserva de poderes, muito comum na advocacia, né, onde você subestabelece para outros advogados a sua posição contratual. O contrato de mútuo com garantia hipotecária para aquisição de casa própria, que é a questão do que eu já comentei anteriormente, né, da venda dos ágios, das casas financiadas.
Contrato de transferência de estabelecimento comercial, em que há contratos em curso que obrigam a anuência do cedido. Por exemplo, quando você vai ceder uma franquia, né, para uma outra pessoa, o dono da franquia, o franqueador, né, nos contratos de franquia que a gente fala, ele vai ter que permitir assinar essa permissão aí, o cedido, e o franqueado, né, ele vai ter que ceder para uma outra pessoa, que vai ser o que nós vamos chamar aí de cedente, cessionário e cedido, muito comum também. Adimplemento e extinção das obrigações. O principal efeito das obrigações é o quê? É gerar para o credor o direito de exigir, né, do devedor o cumprimento da prestação e preenche o dever de prestar. Então, quando cria-se uma obrigação, o objetivo é que essa obrigação seja cumprida. Por isso que a gente fala o quê? Que a obrigação ela é temporária e que a sua extinção é o fim colimado pelo legislador, ou seja, o legislador fez a obrigação para que ela seja cumprida e extinta. Ela não tem características ad eternas, né? O devedor se libera pelo cumprimento da obrigação quando efetua a prestação total como devido. Então, você, devedor de uma obrigação, você se libera dessa obrigação a partir do momento em que você cumpre ela dentro da sua totalidade. 2 efeitos decorrem das obrigações, né? O primeiro, chamado modos extintivos das obrigações. Para que você extinga uma obrigação, para que essa obrigação, né, acabe, são atos que exoneram, o dever da relação creditória, liberando-o do poder jurídico do credor, de maneira que desapareça o direito deste contra aqueles. Então, vai aí acabar o direito de crédito, automaticamente quando acaba o direito de crédito, extingue o dever, né, de pagar por parte daquele que figurava no polo passivo. As consequências do inadimplemento das obrigações são os meios pelos quais o credor poderá obter o que lhe é devido, né, compelindo o devedor a liberar-se da obrigação por ele contraída. Aquilo que nós já falamos, a obrigação ela tem como objetivo o quê? Né? É extinguir a obrigação, exonerando o devedor, né, tirando aí do credor o seu direito de crédito e pronto. Se houve um inadimplemento, vai surgir aquilo que nós já sabemos que é chamada de responsabilidade civil. Descumpriu a obrigação, nasce responsabilidade, né? E aí esse credor ele vai poder obter aí de meios, né, meios jurídicos, de pleitear o cumprimento por parte daquele que figura como devedor. As pessoas sujeitas a esses 2 efeitos, né, chamado sujeito ativo e sujeito passivo, se a obrigação for infungível e o sujeito ativo e passivo e seus sucessores por ato causa morte ou intervivos, se tratando de obrigação fungível. Então, quando é infungível, vai ter uma vinculação só entre o sujeito ativo e passivo. Se ela for fungível, né, ela vai poder ser remanejada para os seus sucessores, porque pode ser cumprida por outra pessoa, como nós sabemos, ok? Então, detalhes sobre essa questão do adimplemento, que nós vamos entrar agora sobre a teoria geral do pagamento e depois efeitos sobre o inadimplemento, nós veremos nas aulas posteriores. Ficamos por aqui, né, a respeito dessa seção do contrato e esse iniciozinho acerca do adimplemento das obrigações.